Bom dia, irmãos, a paz do Senhor para vocês. Espero que todos estejam bem. A lição de hoje que nós vamos estudar é a lição de número 12. Ela tem como título Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor. O texto áureo diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso 1. A verdade aplicada diz o seguinte: que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver constantemente a vontade do Senhor. Os objetivos da lição são 3, irmãos. Abordar os temas do Salmo 127 e 128, mostrar a importância de dependermos de Deus e apresentar os benefícios do temor a Deus. Os textos de referência, irmão, se encontram no Salmo 127, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que bonito, né? Esse salmo. No texto áureo, ele já traz uma lição importante para nós cristãos, porque ele diz assim, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, aqui, irmãos, temer ao Senhor não é temer de vez em quando, é temer constantemente. E o andar também não é andar de vez em quando, é viver numa vida constante, né, no caminho do Senhor, temendo ao Senhor. A verdade aplicada também ela diz que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade de Deus. Então, irmãos, que as nossas atitudes elas devem ser movidas, né, pelo temor a Deus. Olha que coisa legal, né, que a gente está aprendendo aqui. Às vezes a gente vai praticar uma ação, aí o Espírito Santo vem na nossa mente e fala assim, será que é isso mesmo que você tem que fazer? Né? Então, quando a gente vai praticar algo que não agrada ao Senhor, o Espírito Santo nos acusa. E a gente fica ali, será que está certo isso que eu vou fazer? Então, irmãos, que as nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Amém? A introdução, irmãos, diz o seguinte, que os Salmos 127 e 128 nos leva à reflexão quanto à necessidade de não só reverenciarmos a Deus e ficarmos sob sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. O 1 diz assim, Salmo 127 e Salmo 128. Estes salmos destacam a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade de nossa dependência dele, sem, contudo, nos eximir de cumprir com a nossa parte. Então, irmão, o que nós vamos estudar aqui no Salmo 127 e Salmo 128, nós vamos aprender sobre a confiança em Deus, sobre o temor a Deus e sobre dependermos de Deus, né? Cântico da peregrinação. Por ocasião das festas, diversos peregrinos saíam de vários lugares para irem a Jerusalém. A caminhada era longa, de modo que eles iam cantando as canções prescritas no Salmo 120 ao 134, também chamado de cânticos de romagem ou de degraus. Tais canções animavam e encorajavam os peregrinos a continuar a caminhada. A simplicidade do vocabulário presente nos salmos de peregrinação auxiliava na lembrança dos feitos do Senhor, da aliança com Deus. Assim, por meio desses salmos, Israel glorificava os benefícios e o agir de Deus. Então, nós já aprendemos aqui, irmãos, que o livro de Salmos é um livro de louvor, né, que nos ensina a louvar, que nos ensina
ser gratos a Deus. E aqui nesse Salmo 127 e 128, vai falar um pouquinho disso, né? Que os peregrinos, quando eles estavam subindo para Jerusalém, porque tinha tinha 3 festas no ano, né? E pela lei de Moisés eles tinham que participar de pelo menos uma delas. Quando eles iam para Jerusalém, eles iam subindo, né? Porque Jerusalém ficava numa montanha alta, eles iam subindo, cantando, né? E relembrando os feitos do Senhor. E aí, irmãos, vamos fazer um comparativo com a nossa vida aqui na Terra. Nós aqui, nós somos peregrinos, né? A gente está trabalhando a nossa vida espiritual, o nosso viver com o Senhor, porque a gente também quer chegar na Terra prometida, que é o céu, né? E vivendo aqui neste mundo, irmãos, quantas lutas, né, a gente passa aqui no dia a dia da nossa caminhada. E a mesma coisa eram quando os peregrinos iam para Jerusalém, passavam por caminhos estreitos, podiam ser assaltados no meio do caminho, às vezes aquele sol estava tão ardente e eles tinham que caminhar, e eles não iam caminhando, eles não iam reclamando, irmãos, olha que bonito, eles iam louvando, eles iam cantando esses salmos e relembrando os feitos que o Senhor tinha feito na vida de cada um. Quando o Senhor libertou eles do Egito, quando o Senhor, por mão de um anjo, livrou o primogênito da morte, e eles iam assim, irmãos, relembrando as conquistas de Israel, né, naquela época. E na nossa vida, no dia a dia de hoje, nós também. Nós vamos vivendo aqui na terra, caminhando, guerra espiritual na nossa vida, na nossa família, no trabalho, né, na própria igreja. Então, assim, e quando a gente está nessa caminhada, irmãos, a gente não tem que ficar murmurando, a gente tem que estar louvando e relembrando os feitos do Senhor, de tudo que Ele fez por nós, né? O 1.2 diz assim, a provisão divina aos seus. O Salmo 127 trata da dependência de Deus, né? O comentarista está dizendo. Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa e dá provisão aos que o servem. O Salmo 127 é composto de 2 partes. A primeira está relacionada ao lar, onde se destacam 2 maneiras de agir: confiar e depender dele, ou confiar nos próprios esforços humanos. A segunda parte está relacionada às alianças. O Salmo trata das famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade delas, o relacionamento entre pai e filhos e o resultado desse relacionamento. A gente pode dizer, irmãos, que o Salmo 127, ele aborda o tema a vida sem Deus não tem sentido, né? E que todo o trabalho da vida, construir um lar, estabelecer uma carreira e criar uma família, deve ter Deus como fundamentação. Então, quem é o autor, irmãos, desse salmo? O autor desse salmo é Salomão. Então, veja bem aqui, o que Salomão está falando aqui para a gente, né? Que deixou aí para a gente meditar, né? Que o Senhor é aquele que cuida e que dá provisão, né? E esses dias, irmão, mesmo trabalhando em casa, você vê, a gente sofre tanta perturbação. E eu fiz um comentário com a minha irmã Cidel sobre uma situação que eu estava vivendo lá no trabalho. E a Cidel falou, você tem que orar nesse sentido. Eu falei, olha, eu conheço esse tipo de oração. Que era aquela oração que você entrega a pessoa na mão do Senhor e pede justiça. E eu falei, eu já tive uma experiência com Deus sobre esse assunto, e eu tenho medo, porque eu sei que Deus vai agir. Olha só, irmãos, Deus age em nosso favor. E aí, o que aconteceu? A situação continuou, e eu orei. E ontem, eu recebi um documento, irmãos, que eu fiquei assim, chocada. Eu fiquei assim, chocada como que Deus trabalha em nosso favor. E a situação vai ser resolvida aí de um modo assim que eu nunca esperava, irmãos, nunca esperava. Mas Deus é o dono de tudo, Deus é o dono da nossa vida, do nosso trabalho, de tudo, irmão. Tudo que nós temos que aprender a depender do Senhor e confiar nele. Então o Salmo 127, ele vem dizendo aqui, ó, não adianta você construir uma casa
se você não entregar essa casa para o Senhor, esse projeto na mão do Senhor. Porque você corre o risco de não terminar a construção dessa casa, né? E meditando um pouquinho mais nesse assunto, os nossos projetos, os nossos planos, a gente tem que fazer, mas tem que entregar para Deus, porque Deus tem um projeto para nós, irmãos, além dessa vida aqui. Então, casa, carro, trabalho bom, emprego bom, faculdade boa, comer do bom e do melhor, a vida nossa do cristão não se resume a isso, irmãos, porque a gente vai morar no céu. A gente tem que trabalhar a nossa vida espiritual, alimentar a nossa vida espiritual, para que um dia a gente possa encontrar o Senhor. O Senhor possa, quando Ele vir raiar nas nuvens buscar o seu povo, aqueles que forem arrebatados, Ele fale para nós assim, entra no reino do teu Senhor. Que a gente não venha ouvir do Senhor, apartai-vos de mim que eu vos não conheço. Então, irmãos, tudo isso aqui a gente tem que ter. Temos que fazer os nossos projetos, mas temos que colocar na mão do Senhor. Porque o futuro a Deus pertence. A gente não tem esse poder de prever o futuro. Quem dera, né, irmãos, que a gente tivesse o poder de prever o futuro. A gente não tem o poder de prever o futuro. Esses dias eu falei com meu filho. Falei para ele, você não tem o futuro nas suas mãos. Quem manda no futuro é o Senhor Deus, não é você. Você não tem o futuro nas suas mãos. Foi uma conversa um pouco dura, né? Ele foi um pouco ríspido comigo, mas depois ele me mandou uma mensagem concordando, irmãos, com aquilo que eu estava dizendo, falando que ia refletir, que ia rever o assunto. Mas é isso, irmãos, e aqui, como a gente está falando de lar, vai outra fala aí para os irmãos, cuidem dos seus filhos. Não interessa se eles são maiores de idade, se eles são casados. Se tiver uma palavra de Deus para eles, os irmãos não hesitem em falar não, tem que falar. E eu tive que falar ontem, um pouco dura com meu filho Jaziel, mas ele entendeu o recado, né? E bem-aventurado é o filho que obedece o pai e mãe, porque ele vai ser abençoado, né, irmãos? Então, qual a lição que fica aqui? Nesse tema da provisão divina, que nós possamos fazer os nossos projetos, que nós façamos os nossos projetos, mas nós entregamos na mão do Senhor, para que Ele aprove esses projetos, né? E que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? No 1.3 diz que o temor a Deus e a obediência fazem a diferença. Aí nós já vamos falar do Salmo 128, que fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Esse salmo destaca em que consiste essa prosperidade. A mulher trabalhando no interior da casa, os filhos estão em volta da sua mesa. Temer a Deus e procurar viver delicadamente e obedecê-lo faz a diferença quando a realidade põe à prova o casal. Afinal, o dia a dia apresenta desafios e dificuldades também na vida daqueles que estão em Cristo. Então, irmãos, o benefício de você temer o Senhor, de você obedecer o Senhor, é que no dia mau, o Senhor vai estar ali cuidando de você. O Senhor vai estar ali cuidando da sua família, né? E de todos que estão em volta da sua mesa, que, como diz o Salmo 128. Quando a gente teme ao Senhor, a gente obedece, Ele está pronto, irmãos. Está pronto a cuidar de nós. Está pronto a nos ajudar, não é verdade? No ponto 2, diz assim, somos dependentes de Deus. Nesse tópico aqui, nós vamos verificar os benefícios de viver na dependência de Deus, né? E em que consiste viver essa dependência. 2.1 diz, o Senhor que edifica. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. O salmista declara que se o Senhor não edificar em casa, em vão trabalhos que edificam. Então, irmãos, a casa pode ser considerada aqui a nossa casa material, pode ser considerado o nosso coração, né? Se o Senhor não edificar na nossa casa, irmão, bobagem. Bobagem. A gente é como aquele homem que edificou a casa sobre a areia, né? Vai vir um vento e ela vai cair. Então a gente tem que edificar a nossa casa no Senhor Jesus, que é a nossa rocha, né? E se Ele se Ele edificar a nossa casa, se Ele estiver como alicerce, essa casa não vai ruir, né, irmãos?
não vai cair. Aqui fala que ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus próprios projetos, fazer os seus planos, ele somente teria sucesso se estivesse sob a direção de Deus. Então é o que eu falei, irmãos, não adianta a gente construir nada, fazer nenhum projeto, se a gente não entregar esses projetos na mão do Senhor. Nós vamos ter uma dor de cabeça, podemos ver os nossos projetos ruir, né? Porque os nossos projetos têm que estar de acordo com os projetos do Senhor. Amém, irmãos? O 2.2 diz, o Senhor que guarda a cidade. Olha só. O salmista ainda declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele tempo era construída a chamada cidades-estados, que exerciam hegemonia. Havia diversas fortalezas, cercadas por muros maciços, né? E aqui, o comentarista da Bíblia King James diz o seguinte, o princípio bíblico ensinado é que nenhum talento, carisma ou esforço vale a pena se não estiver sob a bênção do Senhor. O arrogante confia apenas ou principalmente em si, enquanto o sábio luta e trabalha sobre a graça e as orientações do Espírito do Senhor. Tal princípio é aplicável também no que concerne a segurança diante dos ataques espirituais. Nossa vigilância deve ser acompanhada de oração. Então, o que ele quer dizer aqui, irmão? Que o Senhor é que guarda a cidade. Irmão, nós temos que fazer a nossa parte, né? Você vai dormir à noite, você fecha a janela, você fecha a sua porta, né? Tem casa que tem alarme, você liga o seu alarme. Mas se Deus não guardar, irmão, em vão é todo esse esforço. Então, Deus reconhece o esforço humano, que nós temos que fazer a nossa parte. Mas temos que confiar no Senhor também, porque de nada, irmãos, de nada vale você fazer tanto esforço, né, para guardar a sua casa. A gente pode pegar um exemplo aí do coronavírus. Coronavírus veio, Deus permitiu que o vírus viesse ao mundo, irmão, não é no Brasil, é ao mundo, né? E mexesse com toda a economia do mundo, né? Com toda a segurança do mundo. Mostrou que se o homem não estiver apegado com Deus, ele vai sofrer. Quantos infectologistas existem no mundo, irmãos? Quantos homens inteligentes que Deus deu a inteligência para cuidar da saúde do homem? Quantos tem? E por enquanto, nenhum descobriu a vacina para esse vírus, mostrando a insignificância do homem, mostrando que os esforços dele para nada vale se não estiver com o Senhor, né? Então, o que o comentarista está dizendo aqui, ó, que de nada vale os nossos esforços, porque se Deus não guardar a cidade, se Deus não tomar conta do mundo, de nada vale os esforços, irmãos. Então, que nesta manhã nós aprendamos aqui com essa lição que devemos sim fazer o nosso esforço, mas não confiar nas nossas forças, né? Porque as nossas forças sem o Senhor Jesus é nada, é inútil, né? E aqui no 2.3, olha que lindo, ele dá o sono. O salmista afirma que inútil será levantar-se de madrugada e deitar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 127:2. Há nessa perícope um ponto a ser observado. Qual o significado empregado na palavra sono? Estaria o salmista estimulando a preguiça? Certamente que não, pois a preguiça é severamente repreendida e condenada pela palavra de Deus. Assim, fundamenta-se no fato de que a bênção divina está sobre os amados de Deus, de modo que podem descansar no Senhor, podem repousar de modo a não ficar angustiado quanto às necessidades. As palavras de Jesus aos seus discípulos foram: não estejais apreensivo e não andeis inquieto. Olha que lindo, irmãos. Quem confia no Senhor, que vive constantemente no temor do Senhor, ele dá o sono e a pessoa dorme tranquilo. Parece uma coisa boba, né? Eu tô rindo aqui porque é muito lindo. Parece uma coisa boba, irmãos. Deus dá tranquilidade. Irmãos, nós que dependemos do Senhor, que entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor,
a gente fica tranquilo, irmãos, porque a gente confia. Olha só, o que que é esse assunto aqui? E eu tô rindo também, porque eles falou muito comigo em tempos atrás, há alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, eu vivia assim, que nem louca, trabalhando que nem louca, acordava cedo, ia dormir tarde, né? Trabalhava até 10 horas da noite, 9 horas da noite, não vivia nessa loucura, né? E aqui, o salmista está dizendo aqui, ó, que é inútil você levantar de madrugada e deitar tarde. Então eu acordava cedo, trabalhava até tarde, depois no outro dia acordava cedo, trabalhava até tarde, ficava nessa angústia. Só trabalho, trabalho. E quanta gente não vive assim, né, irmãos? Quanta gente, quantas pessoas não sabem viver com contentamento, contente com aquilo que Deus providenciou, né? Então, foi um dos motivos da minha discussão com meu filho ontem, né? Porque ele queria fazer algo que ele já tinha, que não precisava, queria ampliar uma coisa, sendo que tinha coisas mais necessárias para fazer. E não é assim, irmão. Às vezes Deus te dá uma casa, né, para você ter uma casa, para você ter um teto, né, não pagar aluguel. Aí você acha que aquela casa não tá boa, você quer uma casa melhor, você quer uma casa maior. E aí você compra uma casa maior e fica trabalhando que nem louco para pagar aquela casa maior e você nem usufrui da casa, você nem compartilha aí com seus familiares a casa, né? Porque você não pode, porque você está trabalhando. Às vezes Deus te dá um carro, né? Ah, mas aí o seu olho cresce naquele outro carro mais bonito. Às vezes você nem tem condição de pagar o carro, mas você vai, não, se eu dou um plantão eu vou dar 3, eu vou conseguir pagar esse carro. E você, irmãos, nem usufrui do carro, não pode fazer uma viagem, você tem que ficar trabalhando para pagar o carro. Mas aqueles, irmãos, que têm contentamento, que se contentam com aquilo que o Senhor Deus, que rende graças, que agradece, o Senhor dá um sono tranquilo. O Senhor dá um sono para ele tranquilo, ele dorme. Enquanto o outro está lá se matando de trabalhar, ele está dormindo e Deus está multiplicando a sua saúde, né? Dando mais saúde, multiplicando os seus alimentos, dando mais saúde, renovando as suas forças, dando mais alegria. Por quê, irmãos? Porque a pessoa sabe viver com contentamento. E aqui ele está falando aqui, ó. Inútil será levantar de madrugada e deitar tarde, comer o pão das dores. Porque o que você vai fazer, irmão? Você acorda cedo, você vai dormir tarde, o seu organismo chega uma hora que ele trava, irmão, porque você tem que dormir no mínimo, isso já é constatado pela medicina, no mínimo 6 horas por noite. E aqui, ó, se você não está dormindo no mínimo 6 horas por noite, você tem que procurar um médico, porque isso não é bom. Você vai ter problema na mente, de esquecimento, você vai ficar irritado no seu dia a dia. Você tem que dormir no mínimo 6. Eu tenho que dormir mais de 6, tenho que dormir 8, 9, para eu ficar bem, né? Então tem gente que fala, ah não, eu durmo 3 horas por noite. Para com isso, irmão, vai no médico, tá tudo errado isso aí. No mínimo 6 horas, irmão, você tem que dormir. Agora, a pessoa que só vive pro trabalho, que acorda cedo, de madrugada, acorda de madrugada, chega em casa tarde, cansado, acorda no outro dia de madrugada, chega em casa tarde, cansado. Você está colhendo o quê? Você não pode viajar, você não pode ir na igreja, você não pode fazer nada, porque você só trabalha, seu corpo não aguenta, né? Não consegue fazer um jejum. Por quê? Você não dorme bem, não se alimenta bem, né? Então, irmãos, o Senhor falando aqui, ó, que a gente precisa aprender a depender do Senhor, para que nós possamos ter um sono tranquilo, dormir. Como é bom dormir, irmãos? Como é bom dormir. Eu passei por um momento muito difícil quando eu morava em São Vicente. E no meu trabalho lá, enquanto eu fui diretora, eu passei uma luta muito grande com um administrador que foi exonerado, né? E esse moço virou para mim e falou, eu vou mexer todos os pauzinhos, que eu vou voltar a trabalhar. Falei, amém, se você estiver correto, você vai voltar. Irmãos, eu não sei se aquele camarada fez macumba ou foi mexer os pauzinhos dele, só sei que começou uma perturbação, irmãos, uma perturbação.
que eu não tinha sono. Eu não tinha sono, não. Eu tinha sono, mas tinha medo de dormir porque o demônio vinha me perturbar à noite. Ele vinha me perturbar no meu sono. Eu sentia ele entrando pelos meus dedos. Teve uma vez que eu senti o demônio entrando pelos meus dedos. Ele não me deixava dormir. Na realidade, qual que era a ideia? Me enlouquecer, irmãos. E o que aconteceu? Um dia minha mãe foi na minha casa. E eu acordei gritando, falei, mãe, estão fazendo macumba pra mim. E minha mãe levantou, foi orar comigo. Minha mãe não conseguia orar porque ela sentia a presença do inimigo ali, e ela clamando, sangue de Jesus, sangue de Jesus. Eu fui melhorando, irmãos, eu fui melhorando. Entendeu? Então, irmãos, eu tenho experiência do que é você não ter sono, você não conseguir dormir. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, aquela perturbação foi embora, né? E eu lembro que quando eu morei com a minha mãe, que eu saí de Santos, que eu tive que morar uma época com ela, o demônio ainda vinha perturbar, né? E a primeira vez que eu mudei para casa dela, que eu dormi, irmãos, era como se eu estivesse no céu, como se eu estivesse dormindo, é como se eu visse o céu azulzinho e eu deitada ali em cima das nuvens. Como é bom dormir, irmãos, como é bom dormir. Então, se você está com esse problema de insônia, perturbado, irmãos, por causa dos seus problemas, para com isso, irmãos. Dobra o joelho no chão, entrega o seu problema ao Senhor. E vou contar uma coisa legal aqui, ó, vai de graça essa. Ninguém é preso porque está devendo. Se você não é caloteiro, se você não é preguiçoso, se você trabalha, você acorda cedo, você cumpre com as suas obrigações, você não vai ser preso, irmãos. Se você não conseguir pagar a dívida. Eu não estou aqui incentivando vocês a serem caloteiros. Eu estou dizendo que se você não conseguir pagar sua dívida, se teve um problema com essa pandemia, você vai orar. Você dobra o joelho. Que o Senhor, dono do céu, da prata e do ouro, Ele vai mandar o mantimento para você. E você vai testemunhar na igreja. Porque só o Senhor é Deus. Irmãos, creiam que só o Senhor é Deus. E que Deus está acima de tudo e de todos. E que Ele é rei. Ele é dono de tudo. De tudo, irmão, da prata, do ouro. Sem falar nas pedras preciosas inúmeras que existem aí, que eu nem sei quais são. Ele é dono de tudo, irmãos, ele criou tudo. Olha para esse céu azul lindo que tá aí, olha para esse sol. Quem foi que criou tudo isso, irmãos? Não foi eu, nem você. É o dono do mundo. Então, se você tá com algum problema que tá tirando seu sono, dobra o joelho, fala com o Senhor, que você vai ver a resposta. Amém, irmãos? Vamos lá. No ponto 3, vai falar dos benefícios do temor a Deus. Vários termos são usados para definir temer a Deus: reverência, respeito ou honra, profundo e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus ou Cristo, entre outros. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus. O Salmo 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor. Primeiro, no 3.1, ele vai dizer que vai ser bem-aventurado, vai falar da bem-aventurança. O primeiro benefício concedido aos que temem a Deus é a felicidade plena, completa satisfação. O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus, em obediência à sua vontade. Interessante observar que Jesus, ao exercer o seu ministério, ensinou sobre as bem-aventuranças. No contexto cristão, a felicidade não está nas riquezas desse mundo, mas em fazer parte do reino de Deus. Olha que lindo aqui, irmãos. Os benefícios de quem teme o Senhor. Quem teme o Senhor, irmãos? O que está dizendo aqui? Ele vai ser feliz, ele vai ter uma vida plena. E o que é ser feliz, irmão? Será que ser feliz é melhor, é ter o melhor carro do ano? É ter uma mansão? É ter um bom trabalho? Uma faculdade? Né? É saber falar inglês? É saber falar espanhol? Saber se comunicar bem? O que é ser feliz, irmãos? Para vocês, o que é ser feliz? Né? Ser feliz é você ter muitos filhos, para quem gosta de ter muitos filhos, ou é você ser mãe, é você casar, é você ter um marido. O que é ser feliz, irmãos? Aqui o comentarista está dizendo aqui, ó, que a felicidade não está nas riquezas desse mundo, mas em fazer parte do reino de Deus, irmãos. A felicidade, irmão, nossa, ser feliz. Por quê? Porque nós fomos escolhidos por Deus. Quantas pessoas, irmãos, a gente prega o evangelho e a pessoa não quer nem saber, a pessoa blasfema. Que Deus o que? Fala palavrão. Pega o carnaval desse ano, irmão.
Graças a Deus, eu não assisto aquilo, mas assim, você liga a internet, às vezes tem informação, né? E a gente vê. Então, assim, o que acontece, irmãos? Quanta gente incrédula, quanta gente que não respeita Deus, não entende que Deus é o Senhor da sua vida, né? E aqui o comentarista está dizendo que a nossa felicidade não está na riqueza desse mundo, graças a Deus. Está em nós fazermos parte do reino de Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Que nós fomos comprados com o sangue de Jesus, que nós demos crédito e o que o Senhor nos escolheu para fazer parte do reino do céu. Então, irmãos, o plano de Deus para a nossa vida, né, não é só aqui na terra. Então, bem-aventurado são as pessoas que confiam no Senhor, que temem ao Senhor, vão ser abençoados, porque é promessa do Senhor. Mas essa promessa vai além dessa vida terrena, viu, irmãos? Vai na nossa ida, na moradia celestial, né? E aqui o comentarista ainda fala, há uma infinidade de pessoas que estão tendo um relacionamento interesseiro com Deus, ou seja, estão buscando apenas as bênçãos materiais. Então, que os irmãos façam uma reflexão nessa manhã, né? Você serve a Deus pelo que Ele é, você serve a Deus por quê? Por que você serve a Deus? Por que você vai na igreja? Por que você adora o Senhor, canta o Senhor? Por quê, irmão? Por quê? Por que você aceitou escolher seguir ao Senhor? Por quê? Então, irmãos, hoje em dia a gente vê muita gente, uma vez, acho que, deixa eu ver, final do ano passado, em reunião com a família do pai do meu filho, num aniversário, conversando com uma das minhas cunhadas, ela falou que estava muito feliz, que estava lá na Igreja Universal, e nada contra, e eu gosto muito de algumas hinos da Universal, palavras, e quem sou eu para julgar? Não tenho que julgar nada, quem vai julgar as pessoas são o Senhor. Mas ela falou para mim assim, que ela estava feliz, que ela conseguiu pagar as contas dela, que Deus estava abençoando ela. Mas assim, eu fiquei feliz pelas vitórias dela. Mas essa não é a maior vitória, irmãos. A maior vitória é que nós vamos morar no céu, né? E que não adianta nada a gente ter tudo aqui na terra, irmãos, e perder a nossa salvação. O que nós temos de mais precioso, irmãos, é a nossa salvação, né? Então, que o Senhor possa nos alertar neste dia, né? Que não sejamos aqueles crentes interesseiros. Eu vou na igreja porque eu preciso dessa bênção aqui, preciso fazer uma campanha de uma semana, 21 dias, né? O Senhor me dá isso aqui, material. Faça uma campanha, irmão, para você ser mais abençoado, para você ser mais humilde, para você ter mais amor, para você aprender a amar o irmão, para você ter mais compaixão. Faça uma campanha de uma semana para isso, para Deus salvar o